Bem, nessa aula nós vamos falar sobre função polinomial do primeiro grau, né? Nós estudamos anteriormente as funções, como elas se apresentam, e agora a gente vai falar de um modelo específico de função, tá? A função polinomial do primeiro grau é a função determinada por um termo de maior grau aqui, onde a variável é a variável em primeiro grau, né? Ela não tem expoente, ou seja, como se tivesse expoente 1. E essa função só vai ser válida se o valor de A for diferente de zero, né? Porque o que acontece? A e B, né, são os meus coeficientes, tá? Então, olha só, aqui na realidade, A e B são números em uma função qualquer. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Né? Quem está ocupando a posição do coeficiente A? O número 2, que está junto da variável x. E quem está ocupando a posição do coeficiente B? O número 3. Né? Bem, essa função satisfaz a essa condição, então ela é uma função polinomial do primeiro grau. Né? Pela condição, eu não posso ter A igual a zero. Mas observe essa segunda função que eu vou botar aqui, aonde eu tenho apenas f de x igual a 3x. Eu estou dizendo que o meu A, nesse caso, vale 3, e eu não tenho o B. Né? Na ausência do B, o que não tem nenhuma implicação diante da formação da minha função, eu tenho, sem o menor problema, B igual a zero. Né? Então eu posso ter uma função desse formato e posso ter uma função desse formato. Agora, se a minha função aparece dessa forma, por exemplo, essa função aqui não é uma função polinomial do primeiro grau. Essa função aqui é uma função constante. Por quê? Porque ela não tem sequer uma variável. Então, para qualquer valor de x, eu vou manter sempre o valor 6. Né? Observe uma outra coisa, que esse f de x pode ser substituído sem nenhum prejuízo por y. Tá? Então, onde eu tenho f de x igual a x mais b, eu posso também ter y. Então, por exemplo, essa função aqui, ela pode ser reescrita, ó, y igual a 2x mais 3. Porque quando determinamos valores de x, encontramos valores de y. E a função polinomial do primeiro grau é uma função de números reais resultando em números reais. O que isso quer dizer? Que essa função, a partir dos valores que eu atribuo para x, eu determino valores em y. Então, tanto o seu domínio quanto a sua imagem são números reais. Ok? Beleza? Vamos ver mais algumas coisas relacionadas a essas funções. Bem, observe essas duas funções aqui, tá? Essas duas funções são funções de primeiro grau, funções polinomiais de primeiro grau. Eu quero aqui nessas funções fazer a identificação dos coeficientes. Quem são os coeficientes? Os valores que estão nas posições do A e do B na minha forma geral, na minha equação. Então, olha só, nessa função aqui, identificando A e B. Lembra que nós falamos anteriormente que a função é da forma f de x igual a
AX mais B. Ou seja, junto da variável x eu tenho o coeficiente A, né? E quem não tem variável, que a gente pode chamar de termo independente, é o meu coeficiente B. Então aqui o A vale 4 e aqui o B vale 1. Ok. Essa função aqui já traz alguma coisa um pouquinho mais complicada, né? Bem, a minha função nesse caso, ela é f de x igual a x sobre 3, ou seja, x dividido por 3 menos 1. Né? Bem, vale lembrar que em termos de coeficiente, sempre que a variável x aparece não acompanhada de número, a interpretação é que o número que está junto dela é o número 1, né? Ou seja, 1x sobre 3. E dessa forma, quando eu olho para o meu coeficiente A, quem é o meu coeficiente A? É o meu termo que está junto do x, só que sem esse x. Né? Então qual é o termo que está aqui junto do x, sem ser o próprio x? É a fração 1/3. Ok? Beleza? E o meu b, que aqui em cima foi 1, aqui embaixo em termos de valor numérico também é 1, porém, o sinal que está à frente do meu coeficiente faz parte do coeficiente. Quando positivos, não precisamos colocar o sinal, mas quando negativo, esse sinal tem que aparecer. Então eu posso pegar uma função e determinar os coeficientes, assim como posso fazer o contrário. Posso, através de coeficientes, determinar a função, escrevendo f de x, né, ou y. Né? Então, na primeira eu vou usar f de x. Na segunda eu vou usar y. Tá? As duas formas nos levam ao mesmo lugar, tá? Sem problema nenhum. Então, olha só, o meu a aqui não vale 10. Então, a minha função vai ser 10x, porque o a está junto do x. E quem vai ser o meu b? Menos 3. A minha função aqui, o a não é 2/5? 2/5 de x. Tem o b? Não. Ok? Beleza? Para finalizar, nós vamos ver agora uma última situação. Ok? Observa aqui que eu coloquei uma função, a função f de x igual a 3x menos 4, e coloquei aqui f de 5 e f de menos 3. Tá? Qual é a proposta aqui? A proposta é de determinar a minha função f de x igual a 3x menos 4 para o valor 5 e para o valor menos 3. Como é que fazemos isso? Vou fazer em separado porque são situações distintas. Se eu quero calcular f de um número qualquer, basta eu substituir esse número na função de acordo com o que a função quer dizer. Então aqui eu tenho 3x, na realidade é 3 vezes o valor de x, que nesse caso é 5. Menos 4. Observa que o 5 ocupou a função de x. Então, quem vai ser f de 5? Primeiro eu faço o produto, né? 3 vezes 5, 15. E 15 menos 4 é 11. Ou seja, f de 5, na função f de x igual a 3x menos 4, é 11. E quem será f de menos 3 nessa mesma função? Eu vou encontrar uma imagem de acordo com o domínio menos 3. Né? Então, vai ser 3 vezes menos 3... menos 4. Bem, 3 vezes menos 3 é menos 9.
E menos 9 com menos 4 é menos 13. Então, para f de menos 3, eu tenho menos 13, ok? Então, toda vez que eu tiver uma função, eu atribuir um valor a x, que é o meu valor de domínio, automaticamente eu vou encontrar um valor correspondente em y, um valor de f de x, que é justamente a minha imagem. Com isso terminamos a aula de hoje. Espero que tenha tudo que vocês precisem aí para o bom entendimento dessa parte e para fazer a atividade 1, né, do material do segundo bimestre que vai ser proposto agora para vocês. Um abraço e um bom dia. Acabei.